A Bíblia fala de um período envolto em mistério, a Era Antediluviana. Essa época precedeu o Grande Dilúvio, um mundo fascinante e imperfeito. A expectativa de vida era longa, com indivíduos como Matusalém, mas uma escuridão e corrupção cresciam. Imagine um mundo intocado pelo dilúvio. Florestas verdejantes, rios poderosos e planícies férteis. Humanos coexistiam com criaturas extintas. O ar era puro, o meio ambiente intocado. A humanidade foi criada à imagem de Deus. Após a expulsão do Éden, os descendentes se multiplicaram, formaram comunidades e enfrentaram desafios. Cultivaram a terra, pastorearam animais e construíram abrigos. Mas as sementes do pecado floresciam. A tentação da serpente deixou uma marca indelével. A Era Antediluviana culminou no julgamento divino e no dilúvio. A história do mundo antediluviano começa não com um sussurro, mas com uma queda. Expulsos do paraíso idílico do Éden, Adão e Eva se viram jogados em um mundo muito diferente daquele que conheceram. Não mais cercados pela abundância do jardim, eles enfrentaram a dura realidade da sobrevivência, do trabalho árduo e do peso sempre presente de sua desobediência. O nascimento de seus filhos, Caim e Abel, marcou o início da sociedade humana. No entanto, mesmo nesses primeiros dias, a sombra do pecado pairava grande. Caim, consumido pela inveja, cometeu o primeiro assassinato, matando seu irmão Abel. Esse ato de fratricídio destruiu a paz frágil da nascente família humana e preparou o cenário para a escalada de violência e perversidade que caracterizaria o mundo antediluviano. Impulsionados pela necessidade e pelo desejo de dar sentido à sua nova realidade, os descendentes de Adão e Eva começaram a explorar o mundo ao seu redor. Eles se aventuraram além das fronteiras de seus primeiros assentamentos, avançando cada vez mais para o desconhecido. A cada geração que passava, o conhecimento e as habilidades humanas aumentavam, levando a avanços na agricultura, artesanato e artes. No entanto, essa expansão externa foi espelhada por um declínio interno. A linha entre o bem e o mal, antes claramente traçada, tornou-se cada vez mais tênue. O coração humano, antes inclinado a Deus, tornou-se suscetível ao orgulho, à ganância e à inveja. As consequências do pecado, antes um eco distante do Éden, tornaram-se uma realidade inegável no mundo antediluviano. A Bíblia nos apresenta duas linhagens distintas, descendentes de Adão e Eva: Caim, o primogênito marcado pelo fratricídio, e Sete, nascido após a morte de Abel e visto como uma fonte de esperança justa. Essas duas linhagens, embora compartilhando um ancestral comum, representam caminhos divergentes da humanidade no mundo antediluviano. Os descendentes de Caim, conforme narrado em Gênesis, tornaram-se conhecidos por suas buscas mundanas. Eles se destacaram em artesanato, música e forja de metais, estabelecendo cidades e acumulando riqueza material. No entanto, suas realizações eram frequentemente manchadas por um fio condutor de violência e impiedade. Lameque, um descendente de Caim, se gabava de sua brutalidade, suas ações refletindo um mundo em espiral em direção à decadência moral. Em contraste, a linhagem de Sete é retratada como buscando um relacionamento mais próximo com Deus. Enoque, filho de Sete, é dito ter marcado o início da adoração pública, um testemunho de sua busca espiritual. Esta linhagem culminou em Noé, um homem escolhido por Deus por sua justiça em meio a um mundo consumido pela perversidade. As duas linhagens, embora distintas, não eram totalmente separadas. O casamento misto e a interação entre os descendentes de Caim e Sete eram inevitáveis. Essa mistura, no entanto, alimentou ainda mais o declínio moral, à medida que as influências justas dentro da linhagem de Sete foram gradualmente diluídas pela perversidade generalizada dos descendentes de Caim. Este período também viu o surgimento de figuras significativas como Enoque, um descendente de Sete,
que andou com Deus e foi tirado da terra sem experimentar a morte. Sua vida serviu como um farol de retidão em um mundo cada vez mais sombrio, um testemunho da possibilidade de permanecer fiel mesmo em meio à corrupção generalizada. À medida que as gerações passavam, o mundo antediluviano afundava ainda mais no caos moral. O livro de Gênesis descreve uma época em que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era má o tempo todo. A santidade da vida foi desconsiderada, a violência se tornou comum, e a adoração a Deus foi substituída pela idolatria e depravação. Próprio ganho. Reis e governantes surgiram, frequentemente movidos pela ambição e ganância, contribuindo ainda mais para o sofrimento do povo. O mundo antediluviano, antes cheio de promessas, havia se tornado um lugar de desespero, sua bússola moral destruída pelo pecado e pela corrupção.